Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Deixa eu desenrolar aqui os microfones, né, do sistema para a gente bater aquele papo bacana, papo legal, né? Nós já fizemos aí um primeiro vídeo, né? A grande descoberta. Todo mundo sabe que esse canal aqui é de estudo, tá? Então se você está chegando agora, meu amigo, e quer aprender, quer estudar, quer refletir, quer encontrar racionalidade, lógica, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal e você faz o que você puder. Tá bem? Beleza? 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 Ok. Se você quiser ajudar financeiramente, o Robson, eu quero ajudar. Eu moro no exterior, eu moro nos Estados Unidos, eu moro na Alemanha, eu moro não sei aonde e quero te ajudar, mas não tem Pix aqui. Por favor, comente aí, eu vou dar resposta para você e a gente vai ver o que pode ser feito. Tá? Beleza? E você contribui, é muito importante a sua contribuição. Nós já adquirimos uma mesa de som, tá vindo aí a câmera e o microfone, tá? E a gente vai investindo na melhoria, né? Até a gente poder fazer um estúdio legal. E não é, e você sabe que montar um estúdio não é assim, né? Se for uma coisa qualquer, aí. Mas eu não quero coisa qualquer, eu quero coisa de qualidade. Então, se você quiser ajudar, o Pix, tá? É robson.rmt@gmail.com. 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 É, a gente está fazendo vídeo, às vezes a gente demora, porque é questão de saúde, pessoal. Tá? Dores de coluna, depois dessa pandemia, sequelas ficaram, né? E a gente está enfrentando algumas delas, certo? Então, às vezes é dor de cabeça, às vezes coluna é um problema, né? Então a gente tem esteofitose, hérnia, etc. Né? E aí também a gente está enfrentando aí as dificuldades do mundo político aqui do município, né? Que se você não for amigo do rei, você não tem nada, você não arruma nada. Para você ver o lugar onde você está morando, entendeu? Já recebi um conselho, sai daí, rapaz, vai para um lugar onde você vai ser valorizado e tudo mais. Eu aos meus 54 anos, pessoal, eu saí daqui, deixar minha casa, deixar tudo aqui, ir embora para um lugar, me aventurar, não dá. Eu só sairia daqui se alguém dissesse para mim assim, ó, tem um emprego para ti aqui, já seguro, tu vai ganhar bem. Porque para mim sair daqui, para ir ganhar um salário mínimo, não tem condições, né? Então tem toda essa reflexão que a gente precisa fazer. Bem, mas o que é que nós estamos fazendo falando sobre a grande descoberta? Eu falei no último vídeo o seguinte, no vídeo último postado, né, que quando eu descobri a gnose, eu descobri que os gnósticos não eram místicos, não eram xamãs que entravam em êxtase espiritual ó, e viam os arcontes, viam o demiurgo, viam, não era nada disso. Eles eram muito, era filosóficos, eles eram muito da lógica, do estudo, da pesquisa. Não é à toa que Plotino ficou bastante irritado com os gnósticos, tá? Porque eles pegaram algumas coisas, algumas ideias de Plotino, pegaram ideias de Platão, né? E aplicaram dentro daquele processo de realidade que eles estavam vivenciando. Plotino criticou os gnósticos por exagerarem,
Mas depois a gente vai ver que vou até mostrar ele aqui, né? Mas eu acho que nem está aqui, né? É o Próculo, né? Acho que é esse. Não, não é aqui. Cadê? Cadê? É, é muito sobre o Próculo mesmo, tá? Esse Plotino foi o que reclamou bastante, né? Depois, o Damácio, sobre os primeiros princípios, fala muita coisa interessante. Então, qual é o grande problema? O Próculo também depois veio e exagerou na dose, tá? Então, o Plotino ele foi muito injusto com os gnósticos, tá? Então, quando os gnósticos cristãos surgiram, se formou uma aliança para destruir os gnósticos. Os gnósticos foram destruídos, pessoal. Muitos morreram, né? Porque eles fizeram descobertas interessantíssimas sobre a realidade dos arcontes, sobre quem era o demiurgo, da onde a sua origem, e fizeram questão de mostrar que a Sofia, a Arcamote, que é a Sofia que vai aparecer em Provérbios 8, tá? Em Provérbios 8, a Sofia, que alguns vão confundir com o Cristo, que não tem absolutamente nada a ver, eles eram pares. Em algumas escolas nem é par de Cristo, ela é par de um outro ser chamado Teletos, né? E as pessoas fazem o juízo de valor que quiser, né? A Sofia não é o Cristo. O Cristo é par em algumas escolas de Sofia. Em outras, o Cristo é par de quem? Né? Do pneuma, né? Mas quando a gente viu aqui a estudos passados, o que é que acontece? O primeiro homem, que é o Bitos, e o segundo homem, que é o Autogênesis, né? Eles resolvem derramar uma energia, né? E fazer com que o Espírito Santo, a primeira mulher, gerasse um ser que se chamaria Cristo. No entanto, parte dessa luz acabou caindo nas águas primordiais, no mundo da matéria. E surgiu a Sofia. Então, nessa visão, a Sofia é irmã de Cristo, né? No entanto, a Sofia ficou lá brincando nas águas, agitando as águas de um lado para o outro. E aí o que é que acontece? Os seres habitantes daquela região começaram a correr em direção a essa luz que ela tinha. E ela então criou um corpo material para ela poder não permitir que eles se aproximassem dela. O problema é que quando ela quis se elevar, ela não conseguiu. O Cristo voltou com a sua mãe, o Espírito Santo, para o pleroma. Mas ela não conseguiu, até que ela se desfez das camadas físicas e foi elevada para o segundo céu, que é o céu de Urano, tá? Que eu já mostrei aqui. Correto? Muito bem. A partir dessa cosmogonia, os gnósticos foram traçando o caminho da visão, tá? Porque a Sofia aparece na Bíblia como companheira do Jeová na criação do mundo. Portanto, como uma adjuntora do Yaldabaoth. Ela, na verdade, forneceu os primeiros elementos. Para você entender bem essa situação,
você vai entender o seguinte, tá? Quando lá no livro do Gênesis diz, no princípio, ou em um princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa palavra em hebraico é Bereshit, né? Bet, né? Reshit, Bereshit, né? Quer dizer por meio de algo, tá? Então, na verdade, ele queria dizer por meio de um principal, por meio de um primeiro, ou por meio de uma, que seria o mais lógico, por meio da sabedoria, tá? Criou os Elohim, tá? Os céus e a terra. Portanto, há três criações: os Elohim, os céus e a terra. Certo? Essa é a tradução que deveria ser feita. Por quê? Porque quando você chega no Evangelho de João, no prólogo, em que ele diz em arge enrologos, em erologos em oprostoteon, ele diz no princípio era o logos. Tá? Era a palavra. Este princípio, segundo a Bíblia, tá? Inclusive ela está aqui, vou até pegar aqui, ó. Vou abaixar aqui um tanto. É muito material, pessoal. A minha mesinha está tão pequena que ela está ficando torta de tanto, né? Porque você vê uma Bíblia dessa, olha a grossura, né? Então, quando você pega a Gênesis, nessa Bíblia aqui, que é a Bíblia Palavra Viva, tá? Da editora Paulus. Aí, quando você pega a Gênesis, que você vai ver a explicação de Gênesis 1, ele vai dizer assim, no princípio, tá? Entendido como o início também como sabedoria, tá? Deus faz existir céu e terra, né? Então, no princípio é entendido como início, mas também como sabedoria. Então a tradução correta seria na sabedoria, Deus criou os Elohim, os céus e a terra. São três criações. E não os Elohims que criaram os céus e a terra. Ok? Aí você está bem aqui, ó, nessa página aqui, ó, bem aqui, ó. Está bem aqui a explicação de Gênesis 1. Tá? Aí quando você vai para o prólogo de João, fica mais claro ainda. Tá? Porque no prólogo de João, certo? Ele vai dizer assim, no princípio, em grego, em arge, que é o mesmo bereshit, né? São as mesmas palavras com as quais se abre também a Septuaginta, traduzindo assim o hebraico Bereshit, no princípio. Tá? A tradição judaica interpretou a expressão Bereshit, tá? Tornando-a também, abre aspas, por meio do princípio. Este princípio, por meio do qual foi criado, é identificado com a sabedoria.
Daí alguns acharem que o Logos é a sabedoria. Não, porque aqui pode ser tratado assim: na sabedoria existia a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e Deus era a palavra. Né? Então você verifica, você percebe que a própria tradução vai dizer que esse enarguê ou bereshit quer dizer por meio da sabedoria. Então, os gnósticos disseram exatamente isso. Tá? A sabedoria foi o meio pelo qual o Yaldabaoth criou o mundo da matéria. O mundo da Hille. Tá? Porque matéria existe em todo canto. A matéria mais grosseira, a Hille. E a física, que é uma matéria mais, diríamos assim, sofisticada, existe em todo canto. Ok? Então, alguns começaram a confundir sabedoria com o Cristo. E também confundir Cristo com Logos, que é outro atrapalhamento. Tá? O autogênese não é o Logos não é o Cristo não é Jesus. Mas são emanações Cristo, tá? Logos, Cristo, Soter, tá? Jesus, são emanações do autogênese e não o autogênese. E o que é uma emanação? Uma emanação é como se fosse um desdobramento de um ser, um outro ser. E esse desdobramento vai acontecendo sucessivamente para que aquele ser... Tá? Então, quando Jesus é chamado de Aion pelos valentinianos, Jesus é o símbolo, tá? Ele é a síntese do pleroma. Portanto, ele era um semideus. Portanto, ele tinha poderes supra-humanos. Ok? Isso é importante para a gente entender o que eu falei no vídeo passado. Primeiro, o pleroma, pessoal, é material e é físico. Ok? É material e é físico. Porque tem pessoas que ficam assim, não, é um mundo espiritual, o mundo, a espiritualidade me falou. Não, o mundo da matéria contém o espírito, e o mundo do espírito contém matéria. E não a matéria grosseira. Então, por que nós estamos falando isso? Porque tem muita gente equivocada, fazendo um monte de análises, assim, completamente equivocadas, né? Eu respeito muito o que algumas pessoas o que falam, mas veja, você ficar dizendo que o Cristo é a Sofia, você está delirando, porque as escolas gnósticas não falam que o Cristo é a Sofia, ao contrário, eles dizem que a Sofia, em algumas escolas, é a contraparte do Cristo, em outras ela é irmã do Cristo, tá? Certo? Então, quem acompanha o canal sabe do que a gente está falando. Agora, quem não acompanha, paciência. Tá? Porque tem gente que não vê nenhum vídeo e quer vir dar pitaco, dizer, porque... meu querido, se você sabe mais do que eu, faça um canal para você e vá lá. Toque o barco para frente. Porque eu toquei esse barco aqui, esse canal aqui, eu venho lutando há mais de 3 anos. São quase mais de 800 vídeos. Então preste atenção nisso. Né? Antes de você vir
dar sua opinião, pergunte o que é que realmente, entendeu? Ok? Então, a gente vai fazer algumas leituras aqui, porque a gente precisa mostrar algumas coisas interessantes. Correto? Alguns dados. Porque quando você não pesquisa, você não corre atrás de informação, o que é que acontece? Você joga por terra tudo aquilo que você defende. Tem gente que vem aí e diz assim, eu não gosto do livro de Urântia. Paciência, eu não estou fazendo ninguém gostar do livro de Urântia, até porque eu discordo de muitas coisas do livro de Urântia, mas nem por isso também vou jogar fora porque o livro de Urântia não. Se fosse por isso, a gente tinha que jogar a Bíblia também fora, porque ela está cheia de contradições e mentiras. Tá? Não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. Né? Certo? Então nós vamos ver aqui um dado interessante, que é o seguinte. Tá? De acordo com Lawrence Gardner, tá? Lawrence Gardner, certo? Em um livro dele, tá? Que está aqui, ó, certo? O livro dele, tá? Esse livro aqui, você lê em inglês aí, aproveite. Quando Deus dispersou as tribos do norte por sua maldade, com a história, Robson, Deus dispersou as tribos do norte? Houve um período em que as tribos, tá? Houve um período em que as tribos, eu vou colocar aqui assim, né? Houve um período, né, em que houve os dois reinos, ok? Primeiro, o reino do sul e depois o reino do norte, certo? O reino do sul tinha 10 tribos. O reino do sul tinha 2 tribos. Ok? Então, um era governado por um filho de Salomão chamado Jeroboão, e o outro era governado por Roboão. Né? Então, houve uma briga entre os irmãos, e aí o reino do norte, tá? O reino do norte, eu tinha aqui um livrinho, pessoal, não sei se está por aqui para me mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver se eu encontro. Se eu encontrar, eu mostro para vocês, tá? Parece que estão aqui. Aqui. Vou mostrar para vocês aqui, correto? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu vou pegar aqui esse período aqui, ó. Exílio da Babilônia. Porque você vai entender o seguinte, né? Deixa eu explicar aqui. Com o exílio da Babilônia, o período da monarquia, acabou o período da monarquia em Israel. Houve tempo em que monarquia estendia-se sobre as 12 tribos de Israel.
Esse período é conhecido como monarquia unida sobre o rei Saul, Davi e Salomão. Durou quase um século. Tá? Após a morte de Salomão, o reino unido dividiu-se em dois. O reino de Israel ao norte, formado por 10 tribos, teve sucessivamente 3 cidades como capitais: Siquém, Tersa e Samaria. Tá? Então, a capital conhecida mesmo desse reino aqui, tá? Certo? Ok? O reino aqui das 10 tribos era Samaria. Ok? O reino do norte era chamado Reino de Israel. Ok? As tribos daqui era chamado de Reino de Judá. Só para você ter uma ideia, tá? Então você imagina, né? Aqui, ó, que existia o Reino Unido. Saul, Salomão e Davi conservaram, mas depois houve uma divisão. Então aqui, né, o reino de Israel ao norte, formado por 10 tribos, teve sucessivamente 3 cidades como capitais. Durou mais de 2 séculos e terminou com a invasão da Síria em 722 antes da era cristã. Então, quem é que invade o reino a Síria? Tá? Aí, o reino de Judá durou de 931 a 587, tinha sede em Jerusalém. Então, a capital era Jerusalém. Certo? Aqui, ó. Jerusalém. Olha aqui. Essa era a capital do Reino do Norte. Ok? Certo? Ai, me deu um negócio de espirrar agora, pessoal. Negócio... Certo? Então, houve aí, né? E aí aconteceu assim, que Judá e Simeão e parte do território de Benjamim era conhecido como Reino de Judá porque a tribo de Judá absorveu as demais. Esse reino era também menor que o de Israel, mas durou quase 3 séculos e meio e terminou sobre o domínio da Babilônia. O reino de Judá, quem invadiu foi... Tá? Quem invadiu aqui foi... Certo? Aqui quem invadiu foi a Assíria. E aqui quem invadiu foi Babilônia. Ok? Por que é importante essas informações? Porque vamos lembrar que os gnósticos, a maioria deles eram judeus helenistas. Quando eles foram libertados, porque depois cai o reino de Babilônia, eles são liberados para voltar para o território da Palestina. No entanto, nem todos quiseram voltar. Tá? Enquanto estes aqui foram dispersos pela... Tá? Então, as 10 tribos, chamadas 10 tribos perdidas de Israel, são exatamente aquelas tribos que simplesmente migraram, foram para outros cantos e tal. E aí, de modo especial, tem uma tribo no meio dessas 10 aqui, que foi chamada, tá, de tribo de Dan. Tá? Pode ser também com N. Tá? Tribo de Dan. Vou tirar aqui só para a gente ter uma compreensão.
Tanto se escreve assim como se escreve da outra forma, tá? Se escreve Dan também assim. Qual é o problema com essa tribo aqui? Essa tribo tem como símbolo dela a serpente. Né? Quando o Apocalipse cita as 12 tribos, essa tribo de Dan não está no meio. Né? Por quê? Porque ela foi acusada pelas outras tribos de que supostamente eles eram envolvidos com ocultismo e etc, etc, etc. Presta atenção. Tá? Porque você vai dizer assim, o que é que tem isso a ver com os gnósticos? Tem muito a ver. Porque os gnósticos eram judeus helenistas que conheceram a filosofia helênica, tá? E desenvolveram suas concepções gnósticas. Ok? Então a gente vai voltar aqui para o texto, porque ele diz o seguinte. Tá? Quando Deus dispersou as tribos do norte por sua maldade devido a eventos de Vênus, tá? Aparece Vênus aqui, ó. Só que aqui Vênus é Vênus, aqui Vênus não é Lúcifer. A deusa de Vênus é Afrodite. Tá? A tribo de Dan migrou para a Grécia e mais tarde para a França, tá? As Ilhas Britânicas. Tá? E as Ilhas Britânicas, vejam, eles migraram para Grécia, preste atenção aos lugares, França e Ilhas Britânicas. Ok? Onde estabeleceram sacerdócios pagãos e dinastias reais de linhagem demoníaca. Essa é a acusação que pesava sobre eles, sobre essa tribo específica. Tá? Os Tuatha de Danann, os senhores dragões de Anu, foram os príncipes de Sítia, do Mar Negro, atual Ucrânia. Como é a história? Olha só, vou repetir, hein? Vou repetir para você ver que as coisas não acontecem em vão. Tá? Os Tuatha de Danann, ou senhores dragões de Anu, tá? Foram os príncipes de Sítia, do Mar Negro. Atual o quê? Atual Ucrânia. Antes de se estabelecerem na Irlanda, a partir de cerca de 800 a.C. Como os faraós dinásticos originais, eles eles tinham descendência dos grandes pentagões da Mesopotâmia. Deles surgiram as linhagens reais do Bruitni, né, irlandeses e dos Pictos da Caletônia da Escócia. No país de Gales, fundaram a Casa Real de Goiner, enquanto na Cornualha, no sudoeste da Inglaterra, era uma nobreza sagrada conhecida como Pict Sider. Então, observem que a tribo de Dan migra para uma região que hoje é conhecida como Ucrânia, certo? Migram para a França, migram para a Inglaterra, Escócia.
e começam a criar uma dinastia de reis. Está entendendo? E você me pergunta, oh, tio Robson, o que isso tem a ver com a gnose, tio Robson? É que os gnósticos, lá na frente, vão exatamente identificar, tá, o papel dos arcontes, o papel do demiurgo, o Jeová, tá? E aqui eu quero fazer uma ressalva importante, que está aqui escrito, olha. Enlil tinha o símbolo da águia, e Enki tinha símbolo da serpente ou do dragão. Então, sempre em bandeiras ou emblemas de nações, às vezes aparece a águia, às vezes aparece a serpente. Se você olhar, por exemplo, o brasão ou do México, é uma águia segurando uma serpente. Quer dizer, é Enlil dominando Enki. E assim sucessivamente. Então você analisa por que está acontecendo uma guerra lá na Ucrânia. Porque lá tem judeus da tribo de Dan. Assim como na França, assim como lá na Escócia, e por aí vai. E eles criaram dinastias. Reis que foram sucedendo uns aos outros. Tá? Pense nisso. Tá? O Lawrence Gardner e Nicolas de Very estavam convencidos de que a realeza terrena foi criada por uma raça avançada dos Anuna, tá? Ou Anunnaki, que as mitologias do mundo são registros históricos. As informações mantidas nas lendas dos judeus de Ginsberg também contêm informações que apontam fortemente para essa possibilidade. Esses seres, que eles chamam de Anunnaki, que são os mesmos Elohim, que são os mesmos arcontes, criaram a raça humana por meio de cruzamento e do ensino do conhecimento científico, e também cruzaram com uma parte dela para criar o sangue RH negativo, certo? E a casta real, que até hoje ainda também mantém o controle sobre o mundo, através de religiões, estados e monarcas. Estas são criaturas que foram simbolizadas e identificadas com dragões, elfos, fadas, gnomos, leprechauns, esprites, ninfas, pixies, anjos, demônios, diabos, bruxas, gigantes, vampiros, sereias e lobisomens. Que monarcas, tio Robson, o senhor está falando? Tá? Os monarcas, tá, que vieram certo? Da origem de Dan. Então, esse RH negativo é raro de se encontrar. Ok? Então, essa tribo de Dan tem, né,
uma certa relação com esse pessoal aqui, ó, com Enki, por causa da simbologia da serpente. Ok? Né? Então, olha só como é que as coisas funcionam. Aí ele vai falar que, né, descendentes de Enki e Lilith, porque há realmente uma indicativa de que Enki se envolveu com uma personagem que é identificada como Lilith, tá? Certo? E diz aqui, sereia, senhora do oceano ou das águas, que viveu durante o século VIII, tá? Em 773, tá? Certo? Então, Enki teve uma relação com Lilith, que também recebeu denominações de sereia, senhora do oceano e das águas. Agora eu pergunto para vocês. Tem água no mar, é marecheia, mareia, mareia, tem água no mar, tem água no mar, é marecheia, mareia, mareia. Todo mundo sabe que a cultura africana, ao chegar no Brasil, começou a identificar uma personagem chamada Iemanjá, ou outros chamavam de Iamanjá. Lembrando que essa palavra Iá tem a ver com o Javé em Liu e Aldabaote, Iemanjá, que era a deusa da água, das águas salgadas, mas de todas as águas, porque depois também vai aparecer a Oxum, que é a deusa das águas doces, da cachoeira, etc, etc. Só que a Iemanjá não é propriamente a deusa das águas, porque existia uma espécie de um tritão, né? Tritão, né? Que era, eu não me lembro do nome agora desse orixá, mas ele é aquele que domina as águas, na verdade. Mas no Brasil ficou muito ligado à figura dela com de Iemanjá com a Nossa Senhora, né? O panteão africano é muito vasto, é muito variado, okay? Porque os orixás, ninquices e voduns são completamente diferentes, cada cultura. Okay? Então, observem a relação que a gente está estudando do Enki ter cruzado com Lilith, que também foi chamada todos esses nomes, tá? Sereia, etc. Tá? A Igreja Ortodoxa, né, doação de Constantino, implementada em 751 depois de Cristo, os considerava dragões maus, vampiros, metamorfos, malévolos, fadas, rainhas élficas. Em Albany, Escócia e Northumberland, a história é que uma bela mulher
cantando perto de uma fonte chamada Pressine, casada com o rei Elinas, tá? Eles tiveram 3 filhas, das quais as mais velhas, tá, era Melusine, cujo castigo era ter as pernas transformadas em cauda de serpente todos os sábados. Tá? Então ela era transformada numa serpente todos os sábados. Sábado era dia de quem? De Saturno. Portanto, de Cronos. Portanto, de Aldabaoth. Portanto, de Enlil, de Javé. Tá? Melusine mudou-se para a França e casou-se com Raimond, filho do conde de Forez, e construiu o Château Lusignan. Ela mudou para a forma de um dragão e voou para longe. Uma formação de plasma foi vista nos céus semelhantes a um dragão durante a sua vida ou morte, e esta história foi criada. Ela era da linhagem de Ereskkigal, descendente de Enlil. Preste bem atenção. Tá? Irmã de Inanna e mãe de Lilith, Tiamat, Beshmat, até Pressine. Ela era a senhora do lago. Elinas, rei de Alba, norte, tá? Casou-se com a rainha Pictabrutina, a Presine de Leander. Então, tem muitos nomes aqui que você vai dizer assim, nossa, tio Rob, isso é muita confusão para minha cabeça, eu não consigo entender. Não, muito simples. A tribo de Dan estava intrinsecamente ligada a Enlil, mas o símbolo dela era o símbolo da serpente. E veja que é muito estranho que a tribo de Dan, ao se espalhar da França para a Ucrânia, para outros lugares, Escócia, etc., tenha estabelecido monarquias. E esses reis tinham alguma coisa diferente, né? São muitas vezes seres metamorfos, híbridos e etc. Então, as pessoas acham que tudo acontece por acaso. Tem uma guerra lá na Ucrânia. De que lado os Estados Unidos decidiu ficar? Da Ucrânia. Ah, não, é porque a Ucrânia é menor, jamais os Estados Unidos ia ficar do lado da Rússia, não. É uma questão de pacto. Os Estados Unidos descendem da Inglaterra. Os Países Baixos, governados pela Inglaterra, alguns, como a Escócia e etc., tiveram essa influência. Tá? Então, tenhamos um olhar bastante criterioso sobre isso. Tá? De acordo com as lendas dos judeus de Gimbergs, os 10 patriarcas do Antigo Testamento e outros descendentes foram Adão, Sete, Enoque, Quenã, Malalael, Jared, Enoque, Matusalé, Lameque e Noá. Eva e Samael, tá? Que aqui ele vai dizer que, presta atenção, que há eu já refuto logo, né, para vocês entenderem, o Enki não tem nada a ver dele ser chamado Satanás, não tem nada a ver. E eu já expliquei isso. Por quê? Porque isso aí é dado a Enlil. Samael, Saclas e Aldabaote, Nebro, é um nome dado ao Aldabaote, portanto ao Enlil,
e, por consequência, a Cronos, Saturno e etc. Então, atribuir a Enki o nome de Samael é desconhecer completamente o que os gnósticos falaram, certo? E quando eles dizem aqui que Eva e Enki tiveram filhos como Caim, ele está completamente equivocado, o escritor. Tá? Por que ele está equivocado? Porque a serpente nunca foi o Enki. Não é porque ele era o deus da sabedoria que ele foi a serpente. Esse é o grande problema das pessoas. É a grande confusão que eles fazem entre esses dois personagens, o Enki e o Enlil. Ora, quem engravidou Eva por meio de um adultério? Yaldabaoth. A quem Eva atribui o nascimento de Caim? A Javé. Eu e Javé fizemos um filho. E os escritos gnósticos vão testificar de que Yaldabaoth violou Eva, gerando nela Caim e Abel. E eu já fiz esse estudo aqui. Já mostrei, inclusive aqui nesse livrinho aqui, exatamente a mesma coisa, né? Ele vai dizer exatamente, né? E ele vai contar que a criança, né, que nasceu era a criança da serpente. Ele chama exatamente isso aqui. Tá? Está no Evangelho de Filipe aqui. Né? A criança da serpente. Portanto, a criança da serpente não é a criança do Enki, é a criança do Yaldabaoth, é a criança do Javé. Portanto, a serpente não era Enki, ainda que esse símbolo seja o dele. Mas o símbolo de Enki também é o peixe, é a água. Ok? Porque se você pegar esse símbolo de serpente e aplicar, né, sem levar em conta outras simbologias, como o peixe, a água, etc., no qual ele era retratado, inclusive ele é retratado também com uma cobra na mão, tudo bem. Mas aí os gnósticos e a própria Bíblia vão mostrar de que o pai do Caim é Javé, na Bíblia, e o pai de Caim e Abel, para os gnósticos, era o Yaldabaoth. Tá? Então, portanto, atribuir a Caim a filiação atribuir a Enki a paternidade de Caim é uma mentira. É completamente equivocada. Tá? Porque, na verdade, pessoal, o que é que acontece? Vou mostrar aqui um negócio para vocês. Quando você pega as duas linhagens, a linhagem de Caim, certo? E a linhagem de Sete, prestem atenção que aqui houve uma manipulação para esconder a linhagem dele. Então, se você quiser
perceber alguma coisa, você fará o seguinte, tá? Em vez de você colocar aqui 7, tá? Eu vou colocar aqui, tá? Para mostrar para vocês. Em vez de colocar 7, coloque aqui Caim. Tá? Coloque aqui a figura de Caim. Tá aqui, ó. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Por que que esconderam a linhagem de Caim? Na verdade, essa é a linhagem de Caim. A linhagem de Sete foi oculta. Tá? Mas essa linhagem é a linhagem de Caim e não de Sete. Ok? E Caim é filho de Aldabaote de Javé, portanto é filho, tá? É filho do Enlil, ok? É filho do Enlil. Tá? Então me permitam dizer isso a vocês. Há muita coisa oculta que eles não querem que a gente saiba por uma questão lógica. Porque se você analisar logicamente as coisas, você vai encontrar a razão de que por que nós estamos sendo enganados. Tá? E aqui, ó, então, portanto, Adão e sua parceira Lilith, chamado de espírito feminino, deram a luz aos demônios. Tá? Primeiro que o Adão não teve nenhuma relação com Lilith. Segundo os historiadores, a Lilith é só citada uma vez na Bíblia, tá? Presta atenção. Mas o que é que se fala de Lilith? Isso é alguns pensadores judaicos atribuem de que Lilith teria sido a primeira mulher de Adão, lá do Gênesis 1. Tá? E que ela se negou a deitar com Adão, a ter relação com Adão, porque ela disse, bem, eu nasci do teu lado, do teu costado, da tua... Né? E eu não vou me submeter a isso. E quando ela fez isso, o que é que ocorre? Ela foge do paraíso. E os arcontes vão atrás. E indo atrás dela, acabam violando ela e ela tendo filhos com eles. Certo? Né? Então ela não teve relação com Adão. Eu quero corrigir isso aqui, que isso aqui é um equívoco. Tá? Então ela teve filhos híbridos, sim, mas não com Adão. Tá? Aí aqui ele diz assim, o primogênito foi Agrimos, dotado de poderes ou dons peculiares. Adão e a sua parceira Eva tiveram 2 filhos, Abael e Sete. Okay? Sete foi ancestral do Messias. Tá? E não precisou de circuncisão. Então vamos lá. Da onde o Messias vai nascer? Ok? Quando essas tribos elas foram liberadas, a tribo de Judá volta para Israel. Tá? O reino de Judá volta para Israel, mas nem todo mundo voltou, ficou por lá pela Babilônia. E as 10 tribos do norte, essas, segundo alguns, desapareceram. Tá? Certo? Você tem uma ideia. Os homens pareciam centauros e macacos, mutações devido à radiação, né? Mutações devido à radiação acontecem aos humanos.
animais, plantas, após a nova de Urano. Ok? Quando o paraíso foi perdido para Adão, evento de Urano, a Shekinah permaneceu entronizada acima dos querubins, tá? Estrela ou planeta. Um ponto de interrogação. Sobre a árvore da vida, tá? A anã vermelha, Urano, ou a bainha de plasma vermelho, não pôde totalmente ser vista, porque estava parcialmente coberta por Saturno, ok? Ou tornou-se distante e com os filhos mais fracos devido à heliosfera. Adão e seus descendentes costumavam sentar-se sob o esplendor da Shekinah, tá? Que era 64 vezes mais radiante que o esplendor atual do Sol. O brilho dessa luz afasta doenças, semelhante à luz infravermelho. Foi durante a época de Enoch, tá? Que os homens começaram a coletar ouro para gemas preciosas e pérolas da terra, tá? Certo? Então, quando você pega aqui, e olha que eu estou só lendo um texto, eu não estou usando outros textos, tá? Você vai ver que há um envolvimento do Enlil, porque a cidade que foi dada para Enlil, onde ele estava presente com, né, era Dilmu, que era nada mais, nada menos que ficava ali na península do Sinai. Portanto, quem é que aparece para Moisés? O Enlil, que deu o nome para Abraão lá atrás de El Shaddai. Mas quando foi aparecer para Moisés, não quis dar o nome verdadeiro. E simplesmente disse que ele era o que ele era. Bem, olha, cara, eu sou o que eu sou, isso basta, vai lá e fala para os filhos de Israel. Simples assim. Iê, Axé, Eié, né? Então, provavelmente, o Moisés chegou ali com... Tá? Há ainda outras histórias que falam de que Moisés pode ter sido Atom, pode ter sido Akhenaton e não Atom. Atom era o deus, que o Akhenaton queria implantar no Egito a monolatria. Então, queria implantar um único deus chamado Atom, não deu certo. Então, tudo indica que esse Moisés pode ser o Akhenaton, que saindo do Egito queria, né, solidificar um reino onde tivesse um único Deus. E possivelmente o Atom é o próprio Enlil, o próprio Javé. Ok? Então, deixa eu esclarecer algumas coisas importantes aqui. Então, quando você vê essa batalha que há entre águia e serpente, em que Enlil, tá? Que envolve várias raças, porque tem raças que são ramificações em lilitas e outras são ramificações em quitas, e aí por aí vai, você vai ver que o que é que acontece? Essas 10 tribos se perdem, segundo eles, tá? E nós vimos que a tribo de Dan, tá? Certo?
é aquela tribo que vai migrar para as regiões hoje da Ucrânia, Irlanda, Escócia, tá? Enfim, aqueles países ali governados pela Inglaterra e tudo mais. E vamos lembrar que quando eles voltam, tá, para esse Reino do Sul aqui, que é Judá, eles vão voltar, porque assim, ó, o mapa era desse jeito aqui, mais ou menos, tá? Aí tem o Jordão aqui, tá dividido, tá? Então, bem aqui ficava o reino de Judá, aqui ficava a Samaria, eu estou dando só um exemplo, eu não sei desenhar o mapa, tá? Certo? E aqui ficava a Galileia. Ok? Certo? Aqui embaixo ficava Judá, não está dando para ver aí, né? Certo? Os judaítas, tá? De Judá, os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos e não se davam bem com os galileus, porque eles consideravam esses dois povos muito misturados com outros povos. Então, na Samaria, por exemplo, eles até hoje conservam o Pentateuco samaritano, que tem algumas diferenças do Pentateuco judaico. Né? Eles foram muitas vezes, tanto é verdade que Jesus, quando desceu da Galiléia para a Judéia, ele passou pela Samaria, mas os judeus não faziam isso, não. Eles faziam de tudo para não passar nem pela Samaria, e nem porque lá na Samaria tinha um monte Gorazim, aonde eles adoravam Deus lá. Os galileus já eram muito mais misturados, porque lá tinha gente envolvida com assírios, com gregos, enfim. Né? Então Jesus nasce aonde? Na Galileia, Galileia dos gentios, Galileia dos góins, tá? Por isso ele vai ser muito desacreditado. Apesar de que manipularam o evangelho para ele ir nascer lá na Judéia, para ele ter linhagem com Davi. Tá? A gente tem que prestar bastante atenção na história. Tá? Olha, o uso de artes mágicas, conhecimento científico e astronômico, por isso que os gnósticos eram chamados assim, dos corpos celestes foi ensinado pelos anjos Uza e Azazel, ou Azazel. Né? Mas, na verdade, quem liderou todo esse grupo de seres que, na verdade, são os Zigigues, tá? Eles ensinaram as artes aos humanos. Né? Tá? Foi nessa época e na de Jared, cerca de 700 anos antes do livro de Noé, que 200 anjos, aqui, olha, ele vai explicar que é exatamente esse aqui, ó, os Zigigues, que eram os deuses menores dos Anunnaki, desceram do Monte Hermon, onde Baalbek, o Líbano, agora está localizado. Tá? E tinham gigante com eles. Houve uma fome durante o tempo de Lameque, a segunda das 10 grandes fomes. Tá? Os filhos de Sete eram Enos durante a geração de Enoque. Né? Então, você vai ver que eu não culpo o escritor aqui
porque talvez ele não tenha tido as informações que eu tenho hoje. Então, eu não posso julgá-lo. Mas é evidente que quando você faz a descoberta do que os gnósticos entenderam, estudaram, pesquisaram, analisaram, você vê que os gnósticos vão identificar esses seres como, tá, o Enlil, o Enki, etc, etc. Eles vão chamá-los, tá, considerando o Enlil como o demiurgo e os Anunnaki como os arcontes, enquanto que a Bíblia vai identificar os Anunnaki como os Elohim. Então você vai ver que dentro desse contexto nós estamos presos dentro de uma estrutura, tá? A Matrix é muito mais mental do que física. É que o Enlil fez uma linhagem de reis na Terra através de Caim, porque ele é o pai do Caim. Tá? Ele é o pai do Caim. As tabuletas da Suméria vão dizer que o pai de Caim e Abael, ou Abel, eram Adap e Tite. Os gnósticos vão discordar e dizer o pai de Caim era Ialdabaoth. E a Bíblia vai dizer que o pai de Caim era Javé. Ah? Era Javé. É simples assim. Se a gente pegar, né, um texto que eu já mostrei várias vezes esse texto aqui, ó, da Torá Plaut, tá? Eu já mostrei várias vezes aqui, mas se for necessário, a gente mostra de novo, tá? E aí, quando te chega no versículo 4, aqui, ó, aqui ele vai dizer assim, ó: o homem se tornou íntimo de sua esposa e ela engravidou e deu à luz a Caim, dizendo: ambos, eu e o Javé fizemos um homem. Em seguida, ela teve o irmão Abel, a luz é seu irmão Abel. Ok? Tá claro aqui. Ambos, eu e o Eterno, fizemos um homem. Então, portanto, Caim jamais foi filho do Enki. Tá? Caim é filho de Javé na Bíblia, e os gnósticos dizem que Caim era filho, tá, de Aldabaote. Alguns vão dizer que ele é filho da serpente, mas a serpente tanto pode ser atribuída ao Enlil como ao Enki. Mas é óbvio, pelo que a gente já pesquisou, de que Caim é simplesmente filho do Ialdabaoth, do Enlil e do Javé, que são o mesmo personagem. Correto? É por isso que a gente, vendo isso, a gente descobre que as guerras que acontecem no planeta não são em vão, as doenças provocadas não são em vão, os remédios produzidos não são em vão, os alimentos não são em vão. Tem toda uma história por trás. Tá? E essa adoração ao Enlil, ao Ialdabaoth, o verdadeiro Satã, o verdadeiro Lúcifer, vem se perpetuando na história do mundo. O problema é que
Os luciferianos não sabem nem quem é Lúcifer, porque eles insinuam, inclusive, que Jesus era Lúcifer. Não, querido, porque o nome Lúcifer não existe. Ele é um adjetivo, né, atribuído ao planeta Vênus. Então, meus queridos, nós estamos fazendo descobertas, grandes descobertas, para que a gente entenda a nossa origem e o nosso papel no mundo. Tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.